Inicialmente, senhor presidente, eu quero esclarecer, pedindo que agregue, por favor, o tempo de líder, sobre essa pauta. A bancada do PT, desde o primeiro momento, avisou que votaria contra essa medida provisória. Portanto, quero dizer ao deputado que há pouco falou que não houve nenhum jogo de cena. Nós apresentamos uma proposta que, de fato, era para tirar o cerne da medida provisória, porque nós somos contra a medida provisória. Uma questão de coerência apresentar essa proposta. Segundo, o relator foi, e desculpe-me, não esperava ter que dizer isso, absolutamente deselegante ao dizer que nós estávamos apresentando uma proposta antiética, que nós defendíamos a falta de ética. Defender o Estado, defender com a Constituição é respeito à ética. Quando se quer privatizar, em minha concepção, é sim querer flexibilizar as coisas e abrir mão alguns conceitos éticos que eu tenho. Então eu pediria ao relator, e pelo número de anos que nos conhecemos e nos damos muito bem, que às vezes é melhor tomar cuidado com o que fala, porque não precisa ofender ninguém só porque a pessoa não pensa como ele. E eu disse que a divergência que nós tínhamos nessa medida provisória era de concepção de Estado. E disse da forma mais respeitosa do mundo, como sempre o Partido dos Trabalhadores comportou-se. Espero a reciprocidade do relator. Encerrando esse esclarecimento, também quero dizer que, no caso, por manter a coerência, por não queremos mudar a Embratur para que ela continue a serviço do Estado brasileiro e como algo estatal, nosso voto será para manter a Embratur em Brasília, portanto, nosso voto é sim. Agora, enquanto líder, eu quero dizer a quem está nos ouvindo, hoje pela manhã eu estava conversando, trocando ideias com um senhor de 74 anos, uma pessoa muito experiente, e conversando sobre a crise que aconteceu esse final de semana entre o Bolsonaro e seu ministro da Justiça, entre o Bolsonaro e o seu superintendente lá, o chefe da Polícia Federal, e ele me disse uma frase muito legal, que a gente não pode esquecer: não podemos secundarizar o debate sobre a pandemia. Olha, gente, o debate hoje nesta casa tem sido, espero que mantenha, inclusive com todas as forças políticas, é a defesa da vida. O povo está sem o que comer, com medo de morrer dessa doença, está vendo as covas sendo cavadas aos montes, as pessoas sendo enterradas em covas rasas, preocupado com o dinheiro da Caixa Econômica que não sai, com o dinheiro que não pagam, com o governo que anuncia que vai pagar a segunda parcela e depois retira o anúncio, com milhões de pessoas desesperadas para receber R$600 e não consegue receber esses 600 para minimamente comprar uma comida para eles, sua esposa e seus filhos, ou para aquela senhora comprar para ela e seus filhos. Vivemos num país que o futuro é incerto. A crise é gigantesca. E aí tem uma briga entre o presidente e seu ministro. Primeiro, problema deles. Problema deles. Eles que se matem. O que eu espero é outra coisa. Quando eu vejo partidos, que eu sou muito solidário e companheiro, pedindo o impeachment de Bolsonaro, e sou solidário a esse pedido, eu entendo que esse pedido não é só porque tem uma briga entre ele e seu ministro e a Polícia Federal. Eu concordo que tem que ocorrer o pedido pela incompetência do presidente da República. Um presidente da República que é pequeno demais para dirigir esse país em épocas de relativa normalidade. Imagine numa época de crise sanitária, de proteção social e econômica que estamos vivendo, e uma crise que irá aprofundar-se com o tempo na área econômica. Um presidente que não se preocupa com a vida das pessoas, que tem um ministro da Economia que está aí preocupado com o equilíbrio das contas, não está preocupado com os exames, não está preocupado com os respiradouros, não está preocupado se as pessoas vão ter o que comer, mas está preocupado que as contas batam. Nós vivemos hoje um momento de retrocesso gigantesco, gigantesco. E acho que essa briga do ministro que sai, do presidente que por hora fica, ela é positiva. Ela é positiva porque ela esclarece à população brasileira que tipo de governo que nós temos. Que o presidente não confia no ministro, que o ministro grava o que o presidente fala. Olha o nível. Um grava o que o outro fala, outro faz print das mensagens.
onde tem um presidente da República que quer ter uma polícia federal só para ele. Afinal de contas, ele quer uma polícia federal ou quer uma polícia política para atender os interesses dele e de sua família? O ministro da Economia, que faz um acordo, o ministro da Justiça, que faz um acordo com o presidente, que quando deixar o ministério, terá algumas garantias de sobrevivência. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Como é que funciona isso? Eu já tive a honra de ser secretário municipal, secretário de Estado, já fui chefe de gabinete de ministério. Eu nunca ouvi falar de ministro que sai e tem garantias futuras. De onde que sai esse dinheiro? Qual a legalidade desse pagamento? Quem é que paga essa garantia futura desse ministro? E outra, quem é o mocinho ali e quem é o bandido desses dois? Particularmente, não vejo o mocinho nessa história. Por isso que eu acho importante essa briga. É importante ouvir o que o ex-ministro da Justiça tem a dizer, porque o pouco que ele falou foi muito interessante para o povo brasileiro, para conhecer de fato quem era de fato esse ministro. Ora, como que funciona o ministro que sabia de tanta coisa errada e calou-se? Por que ele não denunciou isso antes? Por que só agora? Qual o interesse desse ministro denunciar o presidente da República só agora? Onde que ele ganha nisso? Onde ele perde? Foi só preocupado com a Polícia Federal? Só isso. Mas ele tem tanta preocupação assim com a Polícia Federal? Afinal de contas, o que está vislumbrando esse ministro que ora sai? Por outro lado, esse presidente da República, que foi dar uma coletiva e não falou coisa com coisa, aliás, ninguém entendeu o que ele falou. Por que ele foi lá? Falar o quê? Defender o quê? Que ele tirou o aquecimento da piscina? Ou que o filho dele sai com não sei com quem? Ora, onde estamos? Eu gostaria que nós tivéssemos um presidente da República preocupado com o número de mortos de ontem para hoje por conta dessa pandemia. Eu gostaria de ver ministros preocupados em como obter mais equipamentos para que mais brasileiros e brasileiras fossem salvos e salvas. Que tivéssemos propostas de como fazer com que a micro e pequena empresa possa ficar de pé, viva, para quando voltar à vida normal, possa gerar emprego, esse empresário possa continuar acreditando no futuro, continuar crescendo. Esse é o nosso papel. O papel, e senhor presidente, eu reconheço em Vossa Excelência essa preocupação, eu reconheço, inclusive, em outros partidos que não são do meu campo político, do meu campo ideológico, inclusive partidos do outro lado, do extremo, à direita, como o Partido Novo, ou mesmo os partidos que compõem o Centrão, que divergimos em muita coisa. Agora, não é porque pensamos diferente que eu entendo que algum deles tem alguma proposta que não vise melhorar a vida do povo brasileiro. Se o Congresso Nacional, se a Câmara dos Deputados, de forma mais específica, consegue trabalhar, apesar das suas diferenças, que eu entendo como positivas, afinal de contas, é o parlamento. Fomos eleitos por partidos distintos, pensamos diferentes, mas abrimos mão de diferenças, organizamos os pensamentos e lutamos pelo futuro do país. Pena que o Executivo não tenha esse mesmo compromisso. Mas pior, num país presidencialista, o Executivo tem muito poder. Embora sejamos 3 poderes e devemos ser harmônicos, tentamos ser harmônicos, não é possível ser com esse Executivo que aí está. Mas mesmo assim, não é possível executar, porque quem executa, como diz o nome, é o Executivo. E o representante eleito para executar é incompetente para dirigir esse país. Nesse sentido, nós entendemos que é fundamental ouvir a sociedade organizada desse país. É preciso ouvir os partidos que entraram com o pedido de impeachment, debater. É preciso ouvir as grandes associações, com a opinião delas. Precisamos ter uma grande organização de todos os setores da sociedade que querem um Brasil melhor e construir uma saída que seja melhor para o povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, temos quase 5 ou 6 pedidos de CPI e CPMI para avaliar as declarações de Moro e também de Bolsonaro. Precisamos fazer com essas CPIs, conseguindo as assinaturas necessárias, possam fazer esse trabalho. Precisamos debater no conjunto o melhor caminho para que o Brasil volte à normalidade, apesar da crise que vivemos. Porque a crise não é o nosso maior problema. É um grande problema e é uma coisa histórica.
Mas nosso maior problema é ter o responsável para nos tirar da crise sem competência nenhuma para tal atitude e sem competência para tal ato. Por isso, faço um apelo a todos aqueles que têm um compromisso com o Brasil, com todos aqueles que têm um compromisso com o nosso futuro, para somarmos esforços para construir uma alternativa para que Bolsonaro seja tirado da presidência da República, para que o Brasil possa escolher um representante digno, que de fato reflita a cara da maioria do povo brasileiro e nos ajude a construir o que é de melhor para o país, que é um Brasil justo, solidário, fraterno, mas antes de tudo, que seja igualitário. E é esse o nosso papel. Por isso, num grito como esse, há uma coisa que nos une, é o grito de fora Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados.